Aqui levando para você o Jornal da Manhã, trazendo hoje uma cobertura especial, o funeral e neste momento ocorrendo a missa do funeral do Papa Francisco no Vaticano, última etapa antes do sepultamento do Pontífice, que a gente lembra não será na Basílica de São Pedro. Aliás, Naitsky, é o primeiro Papa que pede para não ser enterrado lá na Basílica de São Pedro. Outros 91 estão lá, né, foram enterrados lá. E o Papa não, o Papa optou por uma outra igreja que é ali próxima também e com a qual talvez ele tenha mais familiaridade, né, Naitsky? Muita familiaridade. A Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, era um local onde o Papa Francisco frequentava sempre que ia a Roma, na época que ele era apenas cardeal da Argentina. Então foi um pedido dele que fosse enterrado por lá. Isso foi já programado, tá? Até inclusive no testamento dele, tal qual o pedido por um caixão mais simples. Esse caixão que a gente vê na imagem, de madeira, revestido em zinco, apenas com a inscrição Franciscos, que é o que estará no túmulo dele lá na Basílica de Santa Maria Maggiore, que fica ali a cerca de 4 quilômetros do Vaticano. É um trajeto que será realizado, inclusive, bem lentamente, como a gente já destacou aqui, para que os romanos, para que os fiéis que estejam passando por Roma possam se despedir do Papa Francisco. E também fica bem próxima de uma estação de trem ali, a principal estação de trem de Roma, que é a Estação Termini. Então, as pessoas que forem à Itália, que visitarem a Itália, um país que recebe milhões de turistas por ano, podem passar na Basílica de Santa Maria Maggiore após uma caminhada bem curta ali saindo dessa estação de trem. É um local muito frequentado lá em Roma e, como já foi destacado aqui, inclusive, embora a Basílica de Santa Maria Maggiore esteja em Roma, ela faz parte do território do Vaticano. Atualizando aqui, inclusive, os números, Nonato, a gente teve uma atualização vinda da polícia italiana afirmando o seguinte, que 40 mil pessoas estão dentro da Praça de São Pedro no Vaticano, que é o limite máximo ali do local, mas que nos arredores a gente tem cerca de 140 mil pessoas neste momento, na abertura do funeral do Papa Francisco. Há uma série de orações que estão sendo feitas. Agora há pouco a gente teve a leitura da carta aos Filipenses, a carta do apóstolo São Paulo aos Filipenses, e isso faz tudo parte já de um ritual muito longo, muito extenso, já pré-definido pelo Vaticano. É isso, Fabrício Naitsky trazer aqui alguns detalhes para a gente desse volume de pessoas. Nós vamos já para Roma acompanhar o Luca Bassani trazendo mais informações e detalhes também dessa atmosfera lá para acompanhar essa missa que dá início aí ao sepultamento do Papa Francisco em Roma. Hora certa na PAN, 5h34. Repita. 5h34. E voltando até pelo que o Fabrício estava falando, né, a escolha do Papa pela Basílica Santa Maria Maggiore, a escolha do Papa foi justificada pela profunda devoção que ele tinha à Nossa Senhora Aparecida, à Virgem Maria, e que, segundo uma antiga tradição, a imagem de Nossa Senhora com o menino Jesus ao colo foi pintada por São Lucas Evangelista, padroeiro dos pintores. Então, estudos recentes ali, porém, mostram que o ícone é bem mais recente, teria sido feito no Afeganistão por volta do ano 1000. É isso mesmo, padre. Ele sempre demonstrou muita devoção por Nossa Senhora Aparecida, então a sua humildade, a sua simplicidade fez com que ele escolhesse a Basílica, justamente pela familiaridade que ele tem com o local, que sempre visitava, e ele então deixou isso em testamento, que fosse enterrado lá da forma mais simples possível. E lembrando também que Francisco pediu que a sua sepultura fosse no chão, sem decoração especial, feita de mármore da Ligúria, e o túmulo tem uma única inscrição, Francisco, e a reprodução de sua cruz peitoral com um pedido ali, foi um pedido do argentino em seu testamento. Padre. Sim, é perfeito o que tu falastes, Elisângela. Também um comentário bem interessante do nosso Fabrício, nos mostrou isto. O Papa Francisco, ele tem uma cabeça de jesuíta,
é a forma nossa de dizer, que ninguém tome isso como, né, Walter, como taxativo, né? Mas assim, a cabeça de pensamento e uma alma de Francisco, o de Assis. Tanto que ele é um padre de origem jesuíta e, ao mesmo tempo, ele optou pelo primeiro nome que recebeu. No momento, nós estamos tendo a leitura do Evangelho, tá? Nesse momento, está a leitura do Evangelho, que é feita ali em latim. Pedro, tu me amas, né? Pedro, tu me amas, porque está falando exatamente do Papa, que é o Pedro, que Cristo colocou à frente da igreja. Voltando à tua questão, para não nos perdermos, sim, ele tem grande devoção à Nossa Senhora. Na Argentina, ele tinha uma grande devoção à Nossa Senhora de Itati e Nossa Senhora de Luján. Ele ia com a juventude a pé, né, até Nossa Senhora de Luján. Né, são 70 quilômetros, os jovens vão caminhando, ele ia também. No Brasil, ele mostrou muito apreço a Nossa Senhora Aparecida, tanto que ele esteve lá quando estava o Papa Bento, que nós tivemos a canonização do nosso Santo Antônio Maria Galvão. E depois, quando ele voltou para, como já foi dito, né, ele voltou para a Jornada Mundial da Juventude, já estava programado, ele veio. Né? Ele cumpriu uma agenda, claro, ele pega uma agenda, né, e ele procura seguir essa agenda. Então ele veio ao Brasil e passou no Santuário de Aparecida. Por isso, então, ele tinha essa devoção, porque em Roma, né, já foi dito aí também pelo nosso Luca, né, em Roma essa basílica está não muito distante da Basílica de São Pedro no Vaticano, mas ao mesmo tempo ela está perto da estação de trem central, 2 quadras ali aproximadamente. Ele terminou de ler agora a leitura do Evangelho, né? E agora até um breve momento, e então aquele momento que nós chamamos de homilia, que será feita. Então, que é uma explicação do Evangelho que vai acontecer. Os bispos estão de cor magenta e quando for cor vermelha são os cardeais. Então esses daí que estão mostrando agora, por exemplo, são os cardeais. E depois os bispos estarão de cor magenta, que é um pouquinho um vermelho não vermelho. Esse que está aí na nossa imagem. E os padres todos estão de vermelho na estola. Então esse é o cardeal fazendo a sua pregação. Cardeal Batista Ré. Agora, o padre, daqui a pouco a gente tem uma outra convidada também, mas rapidamente, é na homilia que o cardeal vai falar sobre a vida e os feitos de Francisco, ou ainda não é nesse momento? Não é exatamente nesse momento. Tá. Com certeza, senhor Roberto, professor, ele faz alguma referência, não é verdade? Mas o princípio da homilia é explanar, explicar, atualizar o Evangelho e as leituras. Nós tivemos 2 leituras, um salmo no meio e depois o Evangelho. Então ele vai falar basicamente do Evangelho, mas claro que ele vai falando e vai fazendo referência ao Papa Francisco, né? A sua história, ligando a imagem de Pedro com a imagem do Papa e, no momento, o Papa Francisco.